Queridos, muito bem, vamos continuar a nossa jornada aqui no Evangelho de João. Eu quero destacar aqui interessante, que é justamente o texto que nós vamos estudar, a última parte do capítulo 1 do Evangelho de João. Olha só, já fizemos um capítulo inteiro nessas últimas, acho que 4 semanas, tá bom? 4 ou 5 semanas, alguma coisa assim, capítulo 1 do Evangelho de João. E é muito interessante porque é justamente o que nós vamos estudar essa noite. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré, e aqui eu quero destacar o trabalho da minha filha Isabela, esse encarte aí, essa arte aí que você está vendo na sua tela, foi a Isabela que fez. Ela está num curso intensivo de lettering, né? E ela falou: pai, dá um versículo aí que eu vou fazer isso. E ela agora está no lettering digital. Olha só que chique essa dona Isabela. Obrigado, minha filha, Deus abençoe. Olha só, e ela está me ajudando nessas visualizações aqui melhor para vocês, tá bom? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 46, é o que a gente vai estudar essa noite. Justamente é uma pergunta, né? É a pergunta de Natanael ao se encontrar com Cristo Jesus. É interessante, meus queridos irmãos, porque nós temos, e vamos observar nesse texto hoje, nesse último bloco aí de textos do capítulo 1 de João, a surpreendente capacidade de Jesus em destruir os pré-julgamentos, tá bom? E lembrando que o pré-julgamento, justamente, muitas vezes ele é carregado de muito exagero. O pré-julgamento, né? Aquela coisa assim, tá muitas vezes ligado à desconfiança, às pressuposições, a um estardalhaço, muitas vezes, de muitas coisas. E que muitas vezes a gente se utiliza disso, as próprias pessoas se utilizam do pré-julgamento como se fosse uma verdade. E isso a gente tem visto aí, principalmente nas mídias sociais, no mundo político, nas notícias políticas. Inclusive, alguns meses atrás, né, essa frase aí ficou famosa, uma frase em latim, né? Parturiunt montes nascetur ridiculus muns. Olha só, estou exagerando aqui, esbanjando o latim. Que coisa, né? Brincadeira, irmãos. Uma montanha pariu um ridículo rato, né? Essa frase aí foi dita aí pelo então ex-juiz Sérgio Moro, diante aí das suas denúncias, né? Diante do seu telefone hackeado lá pelo Intercept e assim por diante, né? E que se achava que muitas coisas eram grandes e terríveis, e acabar a república, e aí viu que não era muita coisa assim, ok? Justamente isso tem sido, né, a tática muitas vezes das pessoas nesse pré-julgamento, de se promover um estardalhaço, às vezes até para vender matéria, né, até para atrair atenção, e aí quando você vai ver, é nada daquilo, né? Ou seja, e isso está muito ligado ao pré-julgamento, ao juízo de alguma coisa, ao exame prévio, onde nós fazemos aí algumas conjecturas, a presunção de algumas coisas, mas o pior disso é quando essa presunção, quando essa conjectura, esse pré-julgamento, ele se torna uma verdade absoluta. Por isso que muitas vezes tanto fake news aí, né, que se combate é divulgado. Mas interessante também, meus irmãos, é que pior, né, que divulgar um pré-julgamento como se verdade fosse, é continuar crendo, continuar crendo nesse pré-julgamento como se fosse uma verdade. Pior que o pré-julgamento é a desonestidade intelectual quando a verdade nos é revelada. E aqui é uma coisa impressionante, porque quando nós olhamos para aquilo que achamos, esse pré-julgamento, as nossas suposições, poxa, será que é? Será que não é? Será que esse vírus existe? Será que essa pessoa está querendo me passar a perna? Esse negócio toma conta da nossa mente e passa a ser uma verdade. Mas o pior disso tudo é quando isso é comprovado que não é e a gente continua crendo que é uma verdade. Esse é o grande problema. Onde as pessoas agora elas vão depositar a sua vida, o seu dia a dia, nesse pré-julgamento, mesmo sendo já esclarecido que aquilo era falho, que aquilo não era uma verdade. Eu quero... nessa situação parece que, para mudar essa concepção muitas vezes na mente de uma pessoa,
eu gosto de pensar que quase que precisamos de um milagre. E isso é muito comum, por exemplo, às vezes eu vou dar um exemplo aqui para ilustrar um pouco mais, um pouco melhor isso, no contexto às vezes de família, né? No contexto às vezes do relacionamento conjugal, onde nós, infelizmente, vivemos, ou num relacionamento conjugal, muitas vezes com algumas dificuldades, vive nos pré-julgamentos, naquilo que nas suposições, na desconfiança, e esse pré-julgamento, essa desconfiança, essa conjectura, ela se torna tão real no meu coração que eu começo a agir assim. Eu começo a agir segundo esse pré-julgamento, sem o fato ser apresentado e o fato ser realmente comprovado. Isso é um grande problema, porque a gente começa inclusive a criar teorias de conspiração, achar, né, que aquilo que eu estava pensando sobre a outra pessoa de fato e não é apenas um pré-julgamento da minha parte. Por isso, irmãos, o pior que divulgar um pré-julgamento, como se verdade fosse, é continuar crendo nesse julgamento, nesse pré-julgamento, mesmo quando essa verdade nos é revelada. E isso o pior ainda é quando você começa, e é o que eu chamo aqui de uma desonestidade intelectual. Quando esse pré-julgamento já foi comprovado que não é real e eu continuo crendo assim, ok? O relacionamento com Deus muitas vezes é estabelecido nesses pré-julgamentos também, né? Onde eu acho e penso e tenho uma concepção sobre quem é Deus, e muitas vezes não com base nas escrituras, mas com base apenas no misticismo, aquilo que um pastor falou, numa tradição, numa vivência, e a gente está cheio disso no meio religioso. Nós achamos coisas, pensamos algumas coisas sobre Deus, pensamos alguma coisa sobre o Senhor, não por meio das escrituras, mas por aquilo que eu ouvi, por aquilo que eu senti, por uma experiência que eu tive. Por isso, nessa noite, eu quero destacar para os irmãos que Jesus surpreende, né? E a surpreendente capacidade de Jesus em destruir o pré-julgamento, e demonstrando isso através de quando de lugares insignificantes se originam coisas grandiosas, quando há disposição de conhecer a verdade, quando o pressuposto, né, de grandioso ele é superado pela obra maior de Cristo Jesus. Primeira parte do texto que eu quero destacar para os irmãos é justamente o texto de João, capítulo 1, versículos de 43 a 46, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí. Se você, apesar do texto estar projetado aí, mas acompanhe na sua Bíblia, marque aí, risque a sua Bíblia se você quiser. É um episódio muito legal aqui, um episódio muito interessante, porque agora nós vamos ver Jesus destruindo, né, esse pré-julgamento, onde as pessoas começam a julgar aquilo que se vê por uma questão de localização, por uma questão de região, né? E ele faz isso, o Senhor Jesus mostra que muitas vezes lugares insignificantes surgem pessoas como o próprio Senhor Jesus. É isso que ele vai mostrar. Ele diz assim no texto: no dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, o filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. É interessante que nesse texto aqui João apresenta mais dois da lista de discípulos de Jesus, Filipe e Natanael. Né? Jesus agora decide ir para uma região mais ao norte, chamada Galileia, onde se dará a maior parte do ministério de Jesus Cristo aqui. E é bastante provável que, como fez Simão, André também tenha apresentado Jesus agora a Filipe, que por sua vez apresenta a Natanael. Algo muito comum isso no Evangelho de João, onde
esse testemunho sobre Jesus é feito através das pessoas, de boca a boca ali. E após essa apresentação a Filipe, Jesus diz, siga-me, a mesma expressão utilizada lá no versículo 37, quando ele, ainda discípulo de João Batista, seguiu Cristo Jesus. A mesma palavra é utilizada aqui para Filipe, ok? Siga-me, esse é o chamado de Cristo Jesus. Um chamado a uma caminhada com ele, não uma mera pregação evangelística, mas justamente esse seguir, estar junto dele. A palavra tem essa concepção de estar perto dele, de viver ao lado dele, de estar junto com ele, ok? E eles se dirigem aí a uma cidade chamada Betsaida, que é descrita, né, por alguns comentaristas como a casa da pesca, porque justamente era uma cidade de pescadores, localizada ali às margens, né, às margens do Mar da Galileia, e ali era esse ambiente, ok? E Natanael, que justamente significa, ou a tradição, né, os nomes significa dado por Deus, ou Deus dá, e cuja tradição também atribui a ele, né, o nome, o discípulo, o Bartolomeu. Muitos comentaristas vão dizer que esse Natanael é o Bartolomeu, um dos discípulos de Jesus, aquele que, segundo a tradição também, pregou o evangelho na Índia, e foi morto por meio de esfolamento, né, ele foi esfolado vivo, né, segundo a tradição sobre a história de Bartolomeu. E alguns atribuem aí Natanael a esse mesmo Bartolomeu, principalmente por causa do nome do seu pai, tá bom? Mas há controvérsias aqui, mas provavelmente seja ele aqui, tudo bem? Mas aqui nós temos o testemunho de Filipe, que está de acordo com o testemunho de André. Ele faz o mesmo, mas ele não chama agora Jesus de Messias, mas aquele a quem Moisés escreveu a lei e a respeito de quem os profetas também escreveu. Ele vai descrever isso. Ele vai dizer, olha, Natanael, achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei e a respeito dos profetas. Ou seja, essa experiência judaica messiânica repousava sobre os escritos da lei do passado e os escritos dos profetas. Não era algo inventado na cabeça de uma pessoa ou simplesmente mais um aventureiro. Havia essa expectativa, esse entendimento também com base nas escrituras. E muito provavelmente, agora Filipe está se referindo a Deuteronômio, capítulo 18, versículos de 15 a 19. Olha só que legal esse texto. O Senhor, o seu Deus, levantará do meio dos seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam-no, pois foi isso que pediram ao Senhor. O seu Deus em Horebe, um dia em que se reuniram, quando disseram, não queremos ouvir a voz do Senhor, do nosso Deus, nem ver o seu grande fogo, senão morreremos. Ó Senhor, o Senhor me disse, eles têm razão, levantarei no meio dos seus irmãos um profeta como você. Porém minhas palavras em sua boca, e ele dirá a vocês tudo o que lhes ordenar. Havia na mente do judeu a expectativa de um profeta, assim, muito semelhante de Moisés. E justamente aqui Filipe realmente reconhece na pessoa de Jesus o cumprimento, parece que desta promessa. Não só isso, mas também de outros profetas, como ele afirma. Ok? E é interessante aqui, porque muitos autores agora descrevem como que se fosse uma ironia de João. Onde agora, devido à pergunta, principalmente por causa da pergunta de Natanael, né, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, né? É importante aqui destacar que, olha só, acredite se quiser, Natanael, mas Jesus, esse que havia sido prometido lá na lei, nos profetas, ele inclusive é filho de José e também de Nazaré. Acredite se quiser. Vem gente boa desse lugar, inclusive Jesus. Parece que uma questão irônica aqui do próprio João ao escrever o seu evangelho. Acredite se quiser, ele é filho de José e também de Nazaré. Agora, é claro que você deve estar me perguntando, você como um bom bereano deve estar dizendo, peraí, mas Jesus nasceu em Belém, na Judéia.
É isso aí, irmãos. Jesus nasceu em Belém da Judéia, mas ele viveu junto com sua família nessa região de Nazaré. E é interessante porque o evangelista aqui, João, dá justamente esse nome de Nazaré. Não justamente, justamente não demonstrando aqui, justamente demonstrando essa humildade de Jesus. Claro que João poderia, claro que agora Filipe poderia dizer Jesus, nascido em Belém, na cidade de Davi, descendente de Davi, demonstrando a sua realeza, né? Mas não, ele demonstra aqui agora a sua humildade. Filho de José, e que vem de Nazaré, uma pequena cidade. O filho de José, esse que havia sido prometido na lei e pelos profetas. E justamente aqui, essa pergunta sarcástica de Natanael reflete uma certa rivalidade aqui. Jesus, né, o Nazareno aqui, essa humildade de Jesus é apresentado, mas é interessante que parece que havia essa rivalidade entre os galileus e Nazaré, assim como o pessoal da Judéia tinha uma rivalidade com relação ao pessoal da Galileia. Ou seja, as coisas sempre, independente de quem são, o preconceito sempre existe em todo lugar. Não é verdade? E esse nome de Jesus de Nazaré, ele é tão interessante porque ele é citado depois lá em Atos capítulo 24, versículo 5, onde os cristãos são desdenhados, né, de alguma forma, como a seita do Nazareno, lá descrito em Atos 24, versículo 5, quando Paulo estava sendo ali acusado, né? Ou seja, essa introdução agora justamente vem para quebrar esse pensamento de Natanael com relação, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Isso, irmãos, surge aqui algumas questões interessantes para nós, para a gente aplicar. Que muitas vezes as nossas estratégias de evangelismo, de discipulado, a nossa grandiosidade em relação às questões do evangelho, e que muitas vezes a cruz não é mais uma cruz de madeira, mas é uma cruz adornada de joias. Isso tudo é suplantado e deturpado por essa glória que o homem coloca, mas na sua essência ela justamente traz a simplicidade. O preconceito de Natanael em relação a uma questão de regionalismo aqui, justamente reflete uma questão de ostentação, de utilizar o seu status regional, familiar, e que muitas vezes nós utilizamos quantitativo para ser ouvido. O preconceito muitas vezes tampa os nossos ouvidos, os nossos olhos para a mensagem, mas nós muitas vezes abrimos para aquelas mensagens do Evangelho que justamente são grandiosas, que prometem riquezas, que prometem glórias, que prometem vantagens intermináveis. Mas o Evangelho que vem de Nazaré, o filho de José, muitas vezes é deixado de lado. Assim como Natanael descreveu aqui, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Sumaré? Eu não sou de Sumaré, eu sou de Campinas, mas vivi em Sumaré, tá bom? Pode vir alguma coisa boa de Sumaré? Pode vir alguma coisa boa lá da Palavra da Vida, onde eu estudei? Pode vir alguma coisa boa da Igreja Batista Vida Nova, dessa igreja pequenininha, dessa igreja tão simples? Não é verdade? Pode vir alguma coisa boa de você lá no seu trabalho, que muitas vezes as pessoas vão perguntar: quem é você para vir falar como mudar a minha vida? Quem é você para falar que você tem a palavra agora que transforma a vida? Quem é você para dizer que uma pessoa que crê em Cristo Jesus é salvo? Não é assim que o mundo coloca para a gente muitas vezes? Quem é você, os crentes, para dizer que vocês são salvos e vão para o céu? Nós não somos ninguém. Quem diz isso é Jesus, não é verdade? Mas o mundo se comporta assim. O mundo escuta aqueles que dependem de onde vem, da região,
do nome, do sobrenome, de quantos seguidores tem no YouTube, não é verdade? De quantas pessoas, de quantos membros tem a igreja. Esse é o mesmo comportamento de Natanael. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Queridos irmãos, mas Jesus vem e destrói isso. Jesus vem agora e surpreende agora nesse segundo ponto, que justamente ele surpreende a capacidade, e a gente vai ver essa capacidade de Jesus destruir quando há disposição de conhecer a verdade. E é isso que nós vamos ver nos seguintes versículos de 47 a 50, que diz assim: ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conhece? Jesus respondeu: eu vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse que vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que esta. É engraçado aqui porque Jesus utiliza uma expressão diferente daquela que Natanael usou antes de se dirigir a Jesus. Porque Natanael se dirige a Jesus com desdém, com desconfiança, com pré-julgamento. Mas Jesus, ao ver Natanael, ele se dirige a Natanael com um elogio muito comum no meio, aqui, entre as pessoas de Israel. Ok? Judeus da Palestina, eles se dirigiam uns aos outros, parece que dessa forma. Alguém que... Mas agora é interessante porque Natanael também é elogiado por Cristo Jesus. Porque Jesus percebe nele a disposição de examinar por si só a veracidade sobre as afirmações de Cristo Jesus. Olha só que interessante. Parece que Jesus conhece a disposição no coração de Natanael de saber a verdade, a veracidade sobre aquilo que Filipe estava falando, aquele que havia sido prometido na lei e pelos profetas. Há em Natanael essa disposição, parece, e percebida pelo próprio Cristo Jesus, de não ficar agora mais sobre os seus pré-julgamentos, sobre aquilo que ele achava que era correto até então. E Jesus percebe isso e Jesus reconhece isso na vida de Natanael, mesmo diante da sua desconfiança. É interessante, meus queridos, porque justamente Jesus chama Natanael de israelita. E esse nome, né, de israelita ou Israel começou justamente lá com a história de Jacó. E essa historinha de Jesus e Natanael faz um paralelo muito grande lá com a história, né, de Jacó. Onde agora, né, a gente, por exemplo, vê que essa expressão foi utilizada, o nome de Jacó foi mudado para Israel quando o seu caráter foi transformado por Deus. Porque até então, lá em Gênesis capítulo 27, versículos de 35 a 36, Jacó, ele era difícil, ele tinha um caráter extremamente complicado. Inclusive, isso é registrado em Gênesis 27, de 35 a 36, quando ele passa a perna do seu irmão Esaú. E aqui é um jogo de palavras no hebraico que determina isso. A malandragem de Jacó, a falta de caráter de Jacó. Ele diz assim, mas ele respondeu, seu irmão chegou antes, Isaac falando, né, para Esaú. Seu irmão chegou astutamente e recebeu a bênção que pertencia a você. E disse Esaú, não é com razão que seu nome é Jacó, Jacobe. Já é a segunda vez que ele me engana, Iaquebene. Olha só que interessante, esse joguinho de palavra no hebraico justamente vai descrever isso. E no hebraico é muito comum essa demonstração do caráter da pessoa pelo nome da pessoa. Mas algo diferente ocorre em Gênesis capítulo 37, versículos de 27 a 28, onde há agora aquela experiência de Jacó, da famosa luta com Deus ali, né? Onde Deus muda o nome de Jacó para Israel. O homem lhe perguntou, qual o seu nome? Jacó respondeu ele. Então, Jacó respondeu ele. Então disse o homem,
Seu nome não será mais Jacó, mas Israel, porque você lutou com homens e venceu. É interessante porque agora esse nome é trocado depois que justamente o seu caráter é transformado. É muito provavelmente também que esteja sendo feita aqui uma menção ao Salmo de número 32, versículo 2, como é feliz aquele que o Senhor não atribui culpa, em quem não há hipocrisia. Natanael, né? Ele não era justamente Natanael não era um Jacó, mas um israelita, como Jacó transformado, que justamente agora tem o seu caráter transformado e quer descobrir a verdade. Não há hipocrisia, que não há mentira. Não se tem informação do que Natanael estava fazendo ali debaixo daquela figueira. O texto não revela isso. Mas é interessante que o convite para Natanael de Filipe é justamente venha e veja. Vem e você vai ver. Vem aqui e você vai perceber agora com os seus próprios olhos. E aqui, irmãos, o grande interessante que no texto é que o venha não se trata apenas de uma constatação ocular. Não se trata apenas de uma revelação milagrosa, mas o próprio Senhor Jesus viu antes a vida de Natanael, viu o que ele estava fazendo, e isso foi o suficiente também para impressionar Natanael. Eu fiquei, é claro, muito curioso para saber, mas o texto não fala o que ele estava fazendo ali debaixo. Mas algo interessante aqui, de tal forma, o que ele estava, porque isso é o suficiente para despertar para aquele que estava à sua frente. Agora, irmão, claramente existe uma mudança aqui no comportamento de Natanael. Porque agora ele começa a descrever adjetivos, né, sobre a pessoa de Cristo Jesus, chamando agora Jesus de mestre, filho de Deus e verdadeiro filho de Israel. É impressionante como muda o comportamento de Natanael neste momento. Natanael dá um passo de fé com base simplesmente no conhecimento sobrenatural de Jesus. E é claro que isso pode ser instável. Porque agora a fé não é apenas pelos milagres que Jesus pode nos oferecer. Por isso que o Senhor Jesus, lá no texto, descreve, olha, se você ficou impressionado em eu saber aquilo que você estava fazendo, ok? Jesus diz, você verá coisas ainda muito mais maiores. Olha que riqueza nesse texto, porque, irmãos, a fé, ela pode até despertar os milagres de Cristo Jesus, como nós vemos nos evangelhos, pode até despertar os passos iniciais de uma fé. As pessoas podem até se impressionar isso, mas ela é muito frágil. Porque agora Jesus nos leva a algo muito maior. Jesus, o próprio Senhor Jesus aqui está dizendo, você verá coisas maiores. E muito provavelmente Jesus estava se referindo àquilo que faria na cruz. Aquilo que Jesus realizaria na cruz. Si mesmo, e aqui é impressionante, porque Jesus quebra todas as pressuposições de Natanael, os pré-julgamentos regionais que ele tinha sobre Jesus, ou outros também. E Jesus, nesse simples milagre aqui, consegue mudar a atitude desse homem. De tal forma, fazendo assim declarações extremamente teológicas e importantes sobre a pessoa de Jesus. O que vem de Nazaré? O que vem de Nazaré? Filho de Deus? O rei de Israel? Olha como as coisas mudam. Coisas maiores serão realizadas. Jesus tem a capacidade de quebrar mitos sagrados, ritualísticos. Aquilo que a gente achava até agora que era o correto, Jesus vem e destrói tudo isso. Aquilo que repousava a minha fé, a minha consciência, Jesus vem e quebranta tudo isso para nos apresentar coisas maiores. E sabe o que é maior?
A cruz de Cristo Jesus. Mas é interessante porque tem gente oferecendo o melhor está por vir. A gente brinca essa frase geralmente lá no encontro de casais, né? Mas o melhor de Deus está por vir, o melhor de Deus está por... Não, o melhor de Deus já veio. É Cristo Jesus. Qualquer milagre que possa ocorrer, qualquer milagre, nada suplanta a grandeza da cruz de Cristo Jesus. Agora, o pior disso, irmãos, é que se diante de toda essa realidade, se diante de toda essa apresentação, a eu ainda continuar nos meus pressupostos. Por isso, o pré-julgamento, o pressuposto, aquilo quando se torna verdade no meu coração e eu baseio a minha vida em pressupostos, em achômetros, em coisas que eu acho que estão corretas e não são, já são comprovadas que não são, mas mesmo assim eu continuo colocando a minha vida nisso, é necessário um milagre, parece. O milagre da cruz. O milagre da cruz de Cristo Jesus. As pessoas ficam perdidas quando seus pré-julgamentos e pressuposições são quebrados, são massacrados pela cruz de Cristo Jesus. Quando uma nova verdade da cruz de Cristo é colocada em nosso coração. Por isso João termina esse capítulo justamente descrevendo que muitos dos nossos pré-julgamentos, algo pressuposto como grandioso, é superado pela obra de Cristo. É legal porque Jesus termina com essa frasezinha aqui no capítulo 1, versículo 51. Jesus diz assim: então, acrescentou, digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Parece que Jesus, muitos dos comentaristas descrevem que Jesus estava se referindo aqui à cena de Jacó em Gênesis capítulo 28, versículo 12. Onde Jacó agora tem um sonho e vê uma escada apoiada na terra e o seu topo alcança os céus e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Jesus faz essa mesma menção, parece, e que Natanael conhecia, os judeus conheciam e repousavam a sua crença sobre essas experiências de Jacó sobre Israel. Olha, o judeu fazia isso. Eu sou descendente de Israel, eu sou filho de Jacó. O Jacó, pai das 12 tribos de Israel. Eu sou Israel perfeito. Eu sou Israel que não há hipocrisia. Mas Jesus aqui muda. E é interessante um detalhe dessa citação de Cristo Jesus. Que ele não coloca, assim como a visão de Jacó, a escada. Porque agora, meus irmãos, essa escada, coisas maiores serão vistas, coisas maiores e mais grandiosas serão observadas, que não será uma escada que sobe e desce anjo. Por mais maravilhosa que seja essa visão, por mais maravilhosa que seja a visão de Jacó em relação a isso, uma coisa maior será apresentada. A escada não vai existir, porque o que vai existir é uma cruz. Por isso que o Senhor Jesus coloca aqui, vocês verão o céu aberto, anjos de Deus subindo e descendo, não mais através de uma escada, mas por meio do Filho do Homem. A expressão Filho do Homem está muito ligada ao sacrifício de Cristo Jesus, e a gente vai ver isso ao longo do Evangelho de João. Algo maior será apresentado através da cruz de Cristo Jesus. O acesso da terra ao céu será não mais por uma escada, não mais agora por você ser descendente de Jacó Israel, mas agora por meio da cruz. O acesso da terra aos céus será agora por meio da cruz de Cristo. Isso é algo maior que será apresentado para os seus novos discípulos. Coisas maravilhosas serão presenciadas para aqueles que estão andando, vivendo em Cristo Jesus. Algo maior será apresentado, a cruz. Por isso, meus irmãos,
esperar mais de Jesus? O que pode vir de Nazaré? O que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Somente nesse primeiro capítulo do Evangelho de João, aquele que vem de Nazaré é a palavra de Deus encarnada na pessoa de Cristo Jesus. É o Criador, a luz que ilumina os homens, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Mestre, Messias, o Profeta, o Rei de Israel e Filho do Homem. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí a listinha para nós contemplarmos. A maravilha da glória de Jesus Cristo pode ser vista por meio de sua cruz. Não por um Brasil melhor, não por um presidente evangélico, não por uma economia melhor, não por milagres e visões e revelações que a igreja possa oferecer, não por experiências sobrenaturais, porque o melhor de Cristo já veio, Cristo Jesus. Digam amém aí no chat. Queridos, todas as nossas expectativas foram satisfeitas na pessoa de Cristo Jesus na cruz. E isso é fantástico. É para isso que Deus nos chama. Por isso uma vida nele, uma vida em Cristo Jesus, ela não é uma vida de prosperidade, ela não é uma vida fácil, mas é uma vida gloriosa por meio da cruz de Cristo Jesus. Por isso, meus queridos, a surpreendente capacidade de Jesus em destruir pré-julgamento é demonstrada quando de lugares insignificantes se originam coisas grandiosas. De Nazaré pode vir Jesus. A surpreendente capacidade de Jesus em destruir pré-julgamento é demonstrada quando há disposição de conhecer a verdade. A surpreendente capacidade de Jesus destruir os pré-julgamentos é demonstrada agora quando algo pressuposto como grandioso é superado pela obra de Cristo Jesus. Porque o melhor de Deus já veio. Aquilo que precisávamos já nos foi dado. É claro que nós queremos um Brasil melhor, queremos a vacina para esse coronavírus, é claro que nós queremos uma estabilidade política, é claro que mas o melhor de Deus já veio. Não serão anjos subindo e descendo escadas, não será um grande pastor, um grande mestre, um grande líder espiritual que será levantado. O melhor de Deus já veio. Amém? E isso deve repousar o nosso coração, nisso deve descansar o nosso coração. Por isso, nessa semana que estamos começando, que você possa satisfazer o seu coração nisso. Você possa ficar satisfeito no Senhor, o nosso Pai amoroso, que enviou Cristo Jesus. E aquela cruz, apesar de toda a vergonha de carregar o nosso pecado naquela cruz, Jesus foi glorificado naquela cruz. Irmãos, amém por isso. Coisa grandiosa observamos e vivemos. Por isso a vida em Cristo Jesus, ela é justamente o base na cruz de Cristo. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode, e veio. Nosso Rei, o nosso Redentor, aquele que agora nos deu vida. Baixe sua cabeça, feche sua mão.